Amados irmãos, queridos internautas, idosos que acompanham esta Santa Missa, doentes, não podendo ir à igreja, rezam conosco através de nossas mídias. Amadas crianças da nossa catequese, queridos catequistas, pais que aqui trazem os seus filhos para a missa das crianças. Hoje celebramos o último domingo do tempo comum. No próximo domingo, iniciaremos o ano novo na igreja, o ano da liturgia, com o tempo do advento. Coroamos o ano litúrgico com a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Por que a festa de hoje, crianças? Por que nós lembramos Jesus como Rei no dia de hoje? É muito simples. No século passado, havia muita gente que tiranizava o povo. Mussolini, Hitler, a Rússia, os chefes comunistas da Rússia. Muita gente dominando as pessoas, escravizando as pessoas, se tornando tiranos. E no Brasil também tem muitas pessoas com vocação a tirano, como no Supremo Tribunal. Nós temos certos ministros com clara vocação nefanda a esse tipo de miséria. Todos vão morrer, todos virarão cinzas e prestarão contas diante de Deus. Então a igreja colocou para nós esta liturgia no século passado para nos mostrar que Rei é Cristo, que é Deus. Um rei diferente, porque nosso Senhor não é um tirano. O Papa Bento XVI, crianças, lembrou aos jovens, na Jornada Mundial de Madrid, que nosso Senhor não é um peso, Ele não é um tirano, Ele não subtrai, Ele não tira a liberdade de ninguém. Pelo contrário, quem aceita Jesus no coração se torna livre. A gente reza aquela jaculatória do terço da libertação. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. É verdade. Outro dia, conversando com um adulto que, depois de 15 anos de droga, conheceu Jesus numa casa de recuperação da Fazenda da Esperança, da Igreja Católica. E ele me dizia: bispo, foi a maior descoberta da minha vida, Cristo, o Rei. E quando eu me entreguei a Jesus, as drogas não tiveram mais lugar na minha vida. É isso mesmo. Onde Jesus reina, o mal desaparece. Onde Cristo estabelece o seu trono, a liberdade, a paz, o respeito, a força da família emergem. Nós podemos ver todos os poderes tirânicos deste mundo, todos os poderes sem Deus neste mundo, eles perseguem a fé e perseguem a família. Estava lendo agora uma reportagem muito triste. Praticamente os cristãos palestinos estão desaparecendo ali de Israel e da faixa de Gaza, por medo da perseguição, por medo da degola. Nós tivemos no México, na década de 20, 30, se não me engano,
uma grande perseguição do governo maçônico à igreja. Uma perseguição tremenda, que resultou na morte de muitos e muitos católicos. E quem liderou a resistência da fé foi um menino, chamado São José Chances. Menino, agora mesmo estava vendo um vídeo. E os cristeiros do México se opunham à tirania daquele governo, dizendo: viva Cristo Rei. Depois vocês podem baixar na internet o filme Cristeiros, vale a pena ver, no dia de hoje. Os católicos que foram à luta contra a tirania de um governo que queria ser Deus. E esse menino, seu padrinho tentou dissuadi-lo: meu filho, larga isso para você não morrer. Não, Cristo é rei. O menino preso, maltratado, humilhado. Na hora da morte, perguntaram se ele queria renunciar. E ele disse: viva Cristo Rei. E foi martirizado. Só para vocês terem uma ideia de como os cristeiros no México, com tanto sangue derramado, eles marcaram a fé daquele povo. O menino São José Sanches era também devoto de Nossa Senhora. E ele gritava: viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe. Morreram gritando: viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe. Onde está o maior seminário para a formação de padres do mundo? Está na cidade do México. Quantos seminaristas tem ali? Aqui em Brasília, 4 dioceses, nós não temos 100 seminaristas. Goiânia, 30 e pouco. Rio de Janeiro, com tantas dioceses ali, 100 e poucos seminaristas. Mas na cidade do México, por causa dos cristeiros que continuam com o exemplo do passado, atraindo vocações, nós temos um seminário atual com 1000 seminaristas na cidade do México. Imagina um seminário desse tamanho. Mas é verdade. Por quê? O testemunho dos cristeiros. Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Nós podemos lembrar que muitos reis exerceram a tirania e outros não. Vamos lembrar São Luís, rei da França. O professor Lancaster lançou agora um livro grande, grosso. São Luís, o rei da coroa de espinhos. Vale a pena ler. Na livraria do Centro Dom Bosco tem esse livro. São Luís, o rei da coroa de espinhos. Esse rei coordenou a última cruzada católica na Terra Santa para retomar os lugares santos que estavam nas mãos dos extremistas islâmicos. Isso lá atrás, do século XII, XIII. Morreu de febre amarela em Cartago, voltando da Terra Santa. Deixou grande exemplo, rei da coroa de espinhos, que foi nas cruzadas para defender a fé católica. Lindo o testamento desse rei, que dirige ao seu filho, que iria sucedê-lo no trono, dando os caminhos para que o filho não se perdesse e que ele amasse a Santa Igreja de Cristo. Temos também Santa Isabel, rainha de Portugal,
da Hungria, que após a morte do seu marido assumiu o reinado e terminou a sua vida na Ordem Terceira de São Francisco, construindo hospitais para os pobres, albergues para os desabrigados, vivendo o que nós escutamos no Evangelho de hoje, as obras corporais de misericórdia, o zelo pelos que sofrem. Vivemos aqui no Brasil uma princesa que ia assumir o trono do seu pai, Dom Pedro II, a princesa Isabel. E quando interrogada sobre a sua perspectiva de ser a rainha do Brasil, ela disse: não, isso não me importa. O que me importa é Cristo Rei. E o meu desejo em relação a Cristo, que é o Senhor, que é o verdadeiro Rei, é grande. Porque o pessoal queria fazer uma estátua para ela no Corcovado. E ela disse: o meu desejo é que lá no Corcovado não tenha a minha estátua, mas a estátua do Rei do Universo, Jesus. E ela mandou desenhar a imagem do Cristo que ela queria no Corcovado. Cristo com a cruz do lado esquerdo. Mas depois refutaram esse modelo, república, né? A república que já nasceu de um golpe e até hoje continua golpeando, fez o Cristo Redentor. Pessoas que entenderam que o lugar de Cristo ninguém pode ocupar. Ninguém pode querer ser mais do que Cristo. Basta Ele. E aqui, crianças, nós vamos lembrar, no Antigo Testamento tem um rei pastor, que se chama Davi. Na catequese, você já ouviu falar do rei Davi? Já ouviram falar? Já. O rei Davi era um rei pastor, ele gostava de Deus. Ele pecou, mas depois fez penitência, sofreu muito. Mas ele era tido como um rei pastor porque ele gostava do povo. Ele cuidava do povo. E ele escreveu um salmo que eu aconselho todo mundo decorar. Salmo do bom pastor. Davi reza esse salmo que é profundo. O Senhor é meu pastor e vai me conduzir, me conduz. Ele unge a minha cabeça, Ele me guarda, Ele me leva a descansar, me leva às águas. O rei Davi é o rei pastor. Segundo a tradição, o seu sepulcro está debaixo do cenáculo em Jerusalém, que é vigiado pelos judeus ortodoxos. E aquele rei pastor, lá do século IX antes de Cristo, ele já era a imagem de Jesus, o bom pastor, o rei do universo. E nós temos o capítulo 10 de São João, onde Jesus diz: eu sou o bom pastor. O que faz o pastor, crianças? Cuida das ovelhinhas, cuida das ovelhas. A Bíblia fala muito das ovelhas, Jesus fala. Por que Jesus não fala dos bodes, dos cabritos? Ele não é pastor dos cabritos. E ele fala para nós que os cabritos serão separados das ovelhas. A ovelha é a imagem de quem ama o pastor. As ovelhas seguem o bom pastor.
Até hoje, nos campos da Terra Santa, do Estado de Israel, ainda é possível contemplar aqueles povos antigos que cuidam de ovelhas. E você vê o pastor andando e aquele tanto de ovelhas seguindo o pastor. O pastor chama e elas seguem-no. Porque a ovelha escuta a voz do pastor. A ovelha gosta do pastor. A ovelha obedece o pastor e sabe que o pastor vigia as ovelhas, dando a porretada na cabeça do lobo que vem para roubar as ovelhas. Agora os cabritos, ninguém pastoreia cabrito. Cabrito não obedece. Cabrito não vive juntos. É um para lá, outro para cá, fazendo estripulia, pulando em cima das coisas. Não tem humildade, não tem mansidão. E Jesus compara hoje, falando do céu e do inferno para nós, os pecadores, os imundos que não querem Deus, aos cabritos, que não escutam a voz de Deus. Esses terão a eternidade sem Deus, com o demônio. E as ovelhas que escutam a voz do pastor terão a eternidade com Deus. O Evangelho de hoje fala disso. A criança de Jesus é ovelhinha. A criança na catequese deve ser ovelha, que aprende a escutar a voz de Jesus, que está na Bíblia. A criança deve gostar da Bíblia. O papai e a mamãe devem ensinar as crianças a amar a Bíblia, a escutar os ensinamentos de Jesus, o bom pastor. A criança de Jesus, ovelhinha de Jesus, ela vai crescendo como Jesus. Cresce, ama, ora, vive como Jesus. E Jesus fala para nós que nós precisamos vê-lo no que sofre, naquele que tem fome, que tem sede, que está nu, que está doente, que está preso injustamente. Nós temos muita gente presa injustamente, morrendo nas prisões por causa da injustiça, da própria justiça humana. Nós temos mortos que não são sepultados dignamente. Nós praticamos as obras de misericórdia. Jesus, o bom pastor, quer nos ensinar a praticar as obras de misericórdia. Eu não posso ir para o céu se eu não tiver caridade, se eu não ajudar o que sofre, se eu não rezar pelos que precisam, se eu não ter amor no meu coração. Que o Senhor Jesus nos ajude, com a sua graça, a viver o seu amor. Todos os leigos e leigas da igreja são chamados, nesse tempo difícil, a testemunhar o amor de Jesus Cristo Rei na política. Nós temos muitos católicos que entram na política e perdem a alma para o demônio, por causa da corrupção, por causa da mentira, por causa da falsidade. Nós temos muitos católicos que, quando eram pobres, eram dedicados à igreja, eram dizimistas, mas ficaram ricos, ficaram importantes, não lembram mais de Deus. Está errado, vai virar bode, não vai ganhar o céu. Os leigos, as pessoas batizadas, elas precisam ser sinal de Cristo Rei, na escola, na educação, na universidade. Professor católico não tem que ser intimidado
por comunistas e ateus nas universidades e nas escolas. Sejam católicos, sejam cristãos. Cristão na empresa, no serviço público, cristão nas forças armadas, cristão que imita Cristo Rei onde quer que esteja, nos serviços públicos, nos serviços comuns, como profissionais liberais, onde quer que esteja o católico, onde quer que vocês estejam, a marca de Cristo Rei precisa aparecer. Se alguém te chama para as coisas erradas, não. Porque eu sou cristão. O trono do nosso rei não é um trono de ouro, mas é a cruz. As crianças desde pequenas devem aprender o valor da cruz. Se vocês assistirem o filme Cristeiros, vocês vão ver que o menino, São José Chances, ele morre com a punhalada nas costas pelo algoz, e quando ele cai, com o sangue que sai da sua boca, ele faz uma cruz na terra. E diz: estou voltando para casa. A última palavra que ele diz, voltando para Deus. Nós católicos, nós cristãos, se for preciso derramar o nosso sangue por Jesus e pela fé, nós devemos ver nisso uma grande glória. Os primeiros cristãos morriam por Jesus, e foi preciso a igreja corrigir os cristãos no início, que se colocavam afrontando o império pagão para morrer mártir. Nós não podemos procurar o martírio, mas se formos condenados ao martírio, devemos aceitar, e aceitar com alegria, porque esse corpo nosso passa, e a nossa alma volta a Deus. Cristo Rei é o nosso paradigma, Cristo Rei é o nosso tudo. Ele deve ser rei no seu coração de esposo, de pai, no seu coração de esposa, de mãe, no coração da nossa família, no coração da nossa igreja. A igreja nunca poderá fugir da cruz. Tem muitos católicos que querem fugir da cruz. Tem até gente da hierarquia da igreja que já não fala mais de conversão, não fala mais de santidade, porque acha que o cristianismo é um movimento ético para defender as culturas originárias, para defender a ecologia, para defender as causas sociais. Tudo bem, essas causas às vezes têm razão de ser, mas a causa maior do católico é a defesa de Cristo Rei. E quando eu nego Jesus com a minha vida, eu estou me tornando um verdadeiro bode, um cabrito, que vai ser afastado no julgamento final, quando Jesus voltar. E vai receber a sentença: ide para a Geena, para a escuridão. Isso Deus não quer para nós. Sejamos todos conduzidos por Cristo Rei do Universo. Que a Imaculada Conceição, nossa mãe, interceda por nós, para que nunca neguemos o senhorio de Jesus, e que Cristo seja ontem, hoje, sempre o mesmo na nossa vida, e que a nossa vida jamais fuja da estrada do Calvário e renegue o abraço da cruz. Assim seja. Amém.